O Supremo Tribunal Federal aprovou que ministros aposentados tenham segurança vitalícia. A maioria dos magistrados votou a favor de um pedido apresentado pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello. Ao se aposentar em 2021, ele passou a ter direito a andar com seguranças por 36 meses. Marco Aurélio tem feito críticas recorrentes aos atuais ministros da Corte. Chegou a dizer numa entrevista que, quando integrava o Supremo, jamais foi hostilizado frequentando locais públicos. Muito pelo contrário. Ele disse que hoje os colegas não conseguem mais sair em público sem estarem acompanhados de segurança, que alguma coisa está errada. Só que Marco Aurélio Mello proferiu também várias decisões impopulares quando era magistrado. Ele concedeu habeas corpus para líderes do PCC, como GG do Mangue e André do Rep, e votou pela absolvição de um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos, acatando o argumento da defesa de que ele não tinha forçado o ato sexual com a criança, né? Bom, Carla, e por enquanto, então a decisão é essa, ministros com segurança vitalícia. Diego, os presidentes da República, né, os ex-presidentes da República têm à sua disposição aí alguns assessores que incluem seguranças, né? Acho que a gente pode questionar o custo que o Estado tem com essa questão. Mas, nesse caso dos ministros do Supremo, também, não dá para a gente negar que, de fato, a realidade hoje, os ministros do Supremo hoje, dificilmente conseguem pegar um avião, por exemplo, sem serem hostilizados. Dificilmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele realmente tem uma vida complicada ali, ele mesmo já falou, teve a questão dos filhos, enfim, tem uma segurança reforçada em torno desses ministros que acabaram virando grandes personagens, que tem aí muitos antagonistas políticos, então é importante que se preserve a segurança de qualquer autoridade. Mas eu acho que a gente pode questionar o custo disso para os cofres públicos, porque, vamos supor, o ministro vai se aposentar com 75 anos de idade, depois de ter passado vários anos no Supremo Tribunal Federal, acumulando vencimentos altos, além de outros penduricalhos que a gente sabe que o judiciário tem e que, eventualmente, poderiam pagar por seguranças. Mas eu acho que, independente disso, é importante também que a gente entenda que autoridades que são expostas a algum tipo de ameaça precisam, eventualmente, sim, de proteção do Estado. Não sei se todos, né? Eu acho que a gente pode... É um debate a ser feito, mas o curioso nessa questão é como, às vezes, a gente fala do legislativo, né? É aquela atuação em causa própria, né? O STF decidindo para eles mesmos um benefício que acaba caindo no colo da população, mas, de novo, é um benefício que já existe para ex-presidentes da República, né? E que, na atual conjuntura política polarizada do país, em que a gente teve, não podemos minimizar, um ataque à bomba na frente do Supremo Tribunal Federal recentemente, a gente teve os ataques de 8 de janeiro, em que o Supremo Tribunal foi um dos alvos em que a gente assistiu uma onda enorme de violência, e a gente sabe que há ameaças constantes aos atuais ministros. Nesse contexto todo, acredito que essa medida é uma medida que possa se justificar nesse momento. Mas, assim, o vitalício, pensando que, em tese, eles saem do Supremo com 75 anos de idade e com um rendimento que, por anos, é alto, né? Acho que também podemos aí fazer esse debate como cidadãos aqui. Mas, enfim, a decisão está tomada, né? Está tomada. E é destaque no UOL Prime. Agora a gente vai para a reportagem de UOL Prime, que informa que o Congresso de 15 bilhões de reais. Olha aí, ó. Parlamentares podem viver com salário intacto. Vamos receber a Letícia Casado, que é uma das autoras da reportagem. Letícia, bem-vinda. Boa tarde. Conta mais sobre esses salários, dinheiro público, 15 bilhões, salário intacto. E aí, minha amiga, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Diego, a gente passou 2 meses se debruçando sobre os números do Congresso Nacional. Eu, a Júlia Afonso, a Carolina Nogueira, equipe de Brasília. A gente passou 2 meses olhando ali, tentando entender como é que funciona, quais eram os limites para o uso do dinheiro público, o limite do orçamento para o legislativo. E sim, é um custo super alto, é 15 bilhões de reais por ano, é um valor altíssimo por dia, por cabeça de deputado, por cabeça de senador.
Enfim, a gente entende que a manutenção do custo do prédio, ela é alta, o prédio da Câmara, o prédio do Senado. Então, assim, quando a gente fala esse valor de 15 bilhões de reais, está incluída a conta de luz, a conta de água, todo o resto ó, que eles precisam. A manutenção do gabinete, beleza. Só que quando você vai destrinchando, que foi isso que nós três fizemos ao longo dessas últimas semanas, quando você começa a destrinchar esses números, você vai vendo o que a gente está batizando de Brasil dos privilégios. Porque o parlamentar, ele tem uma verba de gabinete para pagar funcionário, ele tem uma cota parlamentar para pagar o aluguel do carro, o combustível, a passagem de avião, além de um salário de 46 mil reais. É o que a Carla estava colocando agora em relação aos ministros do Supremo. A gente entende que custa caro trabalhar, etc., mas esses caras, eles ganham bem, né? Eles poderiam administrar melhor, talvez, a renda deles, porque eu acho que 46 mil reais é um nível de renda muito alto em comparação com o Brasil, né? Pois bem, o deputado e o senador, eles não tiram o dinheiro, R$1 do bolso para andar de carro, eles pagam motorista com dinheiro público, eles pagam a gasolina com dinheiro público. No meio dessa construção desse material, eu ficava só lembrando daquelas cenas que a gente vê na Europa, por exemplo, o deputado pegando o metrô para ir trabalhar, o juiz pegando o metrô para ir trabalhar. Brasil, a gente entende que tem um problema de transporte público, mas é isso, todo mundo passa por esses problemas, exceto os parlamentares. Eles não passam por nenhum tipo de problema. Enquanto aqui no Brasil a gente olha as pessoas morrendo na fila do hospital público, lembrando que são eles que definem as políticas públicas. São os parlamentares que decidem sobre as condições dos hospitais públicos, por exemplo, as condições do Sistema Único de Saúde. Eles não usam esse Sistema Único de Saúde. Eles têm um plano de saúde que a gente paga, que é subsidiado pela população. E, além de tudo, eles têm várias regalias, como, por exemplo, pegar reembolso ilimitado para consulta médica, porque esse médico não faz esse atendimento, esse procedimento não é coberto pelo plano. Então, a gente conta tudo isso nessa matéria inicial, é a primeira de algumas matérias que a gente está trazendo, algumas reportagens que a gente está trazendo, depois com mais detalhes, mas, de fato, é um universo de privilégios desses parlamentares, Diego. Privilégios que só fazem aumentar, Carla. Aliás, parabéns pela reportagem, viu, Letícia? Obrigada. É isso, Diego. O pessoal trabalhou, viu, nessa. A gente está feliz que está saindo as matérias, porque foram meses aqui da gente revisando esses números, da gente discutindo essas questões. E sabe o que é importante, Diego? É que, assim, o que a Letícia falou, a gente sabe a importância da função, né? Mas, por exemplo, questões assim, moradia, né? Auxílio moradia, existem apartamentos funcionais para esses deputados, ou seja, imagina, você tem um salário de 46 mil reais e ainda ganha um apartamento, mas se você não conseguiu um apartamento funcional, porque não tem para todos, você ganha ali mais 4 mil reais da Câmara, 5 mil reais do Senado. Começa a virar um emprego muito vantajoso, porque é isso, você tem uma renda que você não tira um dinheiro do bolso para viver, né? E aí a gente mostra um pouco disso nessas reportagens. No caso do plano de saúde, que a Letícia citou, eu vou falar mais um dado que também até por essa questão puxando que o Supremo considerou segurança vitalícia. No caso dos senadores, o plano de saúde é vitalício, ou seja, você é senador uma vez na vida, você tem plano de saúde para sempre, para você e para sua família, e isso custa dinheiro, custa o nosso dinheiro. Quando a gente está tendo a discussão do ajuste fiscal, da austeridade, da onde a gente pode cortar na carne, do próprio Congresso, né, Diego? O Congresso que está no momento cobrando o governo para fazer a sua lição de casa, esses direitos, digamos, adquiridos por eles ao longo do tempo, eles não falam em mexer e nem se constrangem ao ser questionados por isso, porque dizem, tá na lei. E aí, a palavra privilégio, né, o livro que inspira a série aí dos Brasil dos Privilégios é o Brasil dos Privilégios, do Bruno Corazza, a palavra privilégios vem de lei privada, que é justamente, a gente está falando dos homens que fazem as leis no Brasil. E muitas delas, essas básicas, mantêm aí essas regalias e mantêm aí esse modo, esse padrão de vida que a gente traz, evidenciando o custo, né, de Brasília. A gente também fez essa comparação aí para mostrar que os assessores que eles têm direito, é como se cada um deles tivesse uma mini empresa à sua disposição, né? Imagina você poder ter 25 funcionários, assessores para vocês, com salários altos ali, com um custo que a gente, como sociedade, a gente pode questionar, e mais do que isso, mostra o quanto a gente tem que cobrar a efetividade da ação desses parlamentares em prol da sociedade brasileira, e não só deles mesmos, né, Diego? Fala, Letícia, rapidinho, você quer complementar?
Não, é que eu fico pensando se seria tão interessante para um brasileiro se candidatar e se tornar parlamentar se não fosse esse tanto de privilégio. Porque dentro por exemplo, da cota parlamentar, que é uma verba que está ali separada, que é um valor por estado, que eles têm direito, ele pode ir lá e gastar esse dinheiro com restaurante. Quando a gente pega as notas, e a gente detalha um pouquinho disso na reportagem, tem lá restaurante 5 estrelas, restaurante 5 estrelas com um valor super alto de um prato super chique. Comer um pato com molho de laranja. Foi na melhor churrascaria, na melhor carne de casas da cidade. Eles não pagam nada com o dinheiro deles. Será que seria tão interessante para um brasileiro tentar trabalhar como parlamentar, virar uma pessoa pública, se não fosse esse tanto de privilégio, se ele não tivesse todo esse nível de vantagens? Porque nós, brasileiros, gastamos muito dinheiro para a gente conseguir sobreviver. O Brasil é um país de sobrevivência. As pessoas, elas passam 2 horas por dia no transporte. Elas morrem na fila do hospital, passam dias lutando para serem atendidas. E eles não chegam perto de nada disso. Também por isso que nada muda nesse país, porque nada disso incomoda a vida deles. Porque eles não estão lá nem vendo, nem sabendo o que está acontecendo. Acho que o Brasil, a gente pode, sem dúvidas, dizer que é um país que é muito difícil para viver, para morar, principalmente talvez para 99% da população, sendo que tem um grupo ali que é o grupo que deveria estar lutando para mudar essa realidade. Será que para eles seria tão interessante se candidatar a esse emprego, tentar um voto do eleitor, se não fosse esse tanto de vantagem? A minha conclusão é que não seria tão vantajoso. Para você ser um político, você deveria acreditar naquela causa e lutar pelo bem-estar social, não só pelo seu privilégio de estar ali confortável, de poder comer num restaurante 5 estrelas e de ganhar um bom salário, não tirar R$1 do bolso para nada, nem para ir em festa de São João, por exemplo, porque você pode justificar dizendo que você precisa viajar pelo estado tal e pagar o combustível do seu carro, do seu jatinho, com aquela verba pública que é do imposto de todo mundo, Diego. Chega a ser vergonhoso, né? E esses privilégios acabam tornando atraente para quem quer tirar vantagem, né? E tira da Câmara, do Senado, do Congresso, aqueles que realmente têm ideais, né? Que têm propostas, têm projetos, que têm alguma meta para a sociedade e não para si próprio. Infelizmente, isso se retroalimenta. Letícia, parabéns pelo trabalho, viu?